voto é o meio mais conhecido de participação do cidadão na vida política. Mas a Constituição de 1988 criou outros mecanismos de participação direta, como o referendo popular, o plebiscito, a ação popular, os conselhos e o projeto de lei de iniciativa popular. Em 2012, o Senado colocou na internet o portal E-Cidadania. O objetivo era estimular uma maior participação do cidadão nas atividades legislativas. Nas últimas eleições, testemunhamos todos um novo fenômeno, um ativismo digital que transformou as redes sociais na nova fronteira do debate e do confronto políticos. Democracia direta, as novas tecnologias e a participação política são o tema desse Senado Notícias especial. E o nosso convidado é Tiago Trindade, professor do Instituto de Ciência Política da UNB. Tiago, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço, André. Tiago, vamos começar perguntando sobre a Grécia. Né? A democracia surge na Grécia. Como é que é, nesse primeiro momento, o surgimento da democracia? Sim, a ideia, né, enfim, a democracia enquanto projeto, enquanto ideia, e enquanto projeto civilizatório, vamos dizer assim, ela surge na Grécia Antiga, né, enfim, mais especificamente ali em Atenas, que é considerado o berço da democracia clássica, né, antiga, e ela tinha a grande virtude de ser justamente aquilo que você falou na introdução, uma democracia direta, né, ou seja, as decisões são tomadas pelos cidadãos numa assembleia, num espaço público, que é essa a noção básica da democracia, né? Enfim, de que a participação do cidadão é aquela que vale, né? Qual que era o problema da democracia ateniense, especificamente da democracia ateniense e da democracia clássica? Embora ela tivesse essa virtude de possibilitar a participação direta dos cidadãos nas decisões, ou seja, não era uma pessoa, não era um conselho reduzido de pessoas, não era uma oligarquia que tomava decisões, mas eram os cidadãos, né? Apesar dela ter essa virtude, qual que era o grande problema dela? Os cidadãos eram um extrato muito específico da população, né? Homens maiores de 21 anos, letrados, proprietários de terra e por aí vai. Então, assim, a grande parte da população grega, né, enfim, naquele momento, a grande parte da população ateniense, formada predominantemente pelos escravos, pelos estrangeiros e pelas mulheres, estava excluída desse processo, né? Então, assim, tem, claro, coisas muito interessantes na democracia. A ideia de democracia que está ali presente é uma ideia muito interessante, só que ela já nasce com esse corte, né, enfim, de exclusão. Esse é o argumento, inclusive, que muitas pessoas que ainda hoje são contrárias à democracia, né, usam para deslegitimar a ideia de democracia, né? Enfim, que a democracia, uma democracia direta só seria possível numa cidade muito pequena, com poucas pessoas participando, né? Enfim, nesse sentido. E aí nós vamos para a formação dos Estados Unidos no século XVIII e vem um outro, não diria um outro conceito, mas uma nova forma de democracia, ainda que com restrições também, né? Muitas. Exatamente. Os Estados Unidos, na verdade, assim, e se a gente olhar, isso é uma coisa que predomina até hoje no sistema eleitoral e no sistema representativo estadunidense, né? Que é basicamente, claro, não é que nasce ali, mas assim, a ideia da representação política, né? Enfim, ela ganha uma dimensão, vamos dizer assim, muito importante a partir daquele processo, né? Enfim, da independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra e tudo mais. E a ideia da representação, a forma como ela foi pensada, a forma como ela foi desenhada, né, pelos fundadores da Constituição naquele momento, era uma ideia que visava justamente tirar a influência, né, diminuir a possibilidade de influência das maiorias no processo político. Tanto que, assim, ainda hoje, né, enfim, por que eu disse que isso prevalece ainda hoje? Que se a gente parar e olhar para o resultado das últimas eleições dos Estados Unidos de 2016, né, enfim, é possível você ser eleito presidente sem ganhar no voto popular, porque o que define o processo eleitoral, né, na verdade, são os colégios eleitorais que cada estado tem. Então, você pode ter mais voto na população, mas cada estado tem um determinado número de delegados e é esse número de delegados que vai pesar para definir o resultado final. Isso foi pensado naquela época na Constituição estadunidense justamente para possibilitar que os proprietários de terras, né, enfim, os proprietários, enfim, vamos dizer assim, a burguesia, né, a classe burguesa, conseguisse manter a sua influência política e impedisse que a maioria, né, pudesse exercer diretamente o poder. Não por acaso, o grande medo, né, o grande receio
daquelas pessoas que pensaram a Constituição, e isso foi era uma ideia muito arraigada no pensamento naquela época, era o medo da tirania da maioria, né? Enfim, era o medo da participação do povo na política. E venhamos e convenhamos que se a gente olha para a história atual, né, para a história agora, para o momento que nós estamos, digamos que, claro, tudo isso mudou em alguns aspectos, mas muita gente ainda tem esse medo, né, enfim, esse receio da participação popular. Vide o caso, por exemplo, que a gente pode ver o próprio caso brasileiro, onde o instrumento, por exemplo, do plebiscito foi muito pouco utilizado, mesmo depois dele ter sido criado na Constituição de 88. Voltando aqui para o caso brasileiro, claro. Mas vamos pensar um pouco nesses últimos 50, 60 anos. Nós tivemos o golpe militar, né? O golpe civil-militar de 64, que, sob pretexto de salvar a democracia, se pisoteou a democracia. E aí tivemos vários anos sem essa participação legítima do povo. E aí temos a recuperação com o processo constituinte, que foi um grande avanço, né? Até histórico para o Brasil. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Não, perfeito. Eu acho que o que você falou foi isso. A gente tinha uma demanda ali no início da década de 60 por uma maior democratização, uma pressão popular por uma maior democratização do sistema político, sim, só que também uma pressão muito grande por reformas sociais, né? Principalmente a reforma agrária, enfim, a reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma urbana, também havia segmentos sociais lutando pela reforma urbana. E tudo isso foi represado com o golpe de 64, né? Então, qual que é a leitura que a gente pode fazer? Você tinha uma demanda por participação popular, né, e por maior democratização de uma série de elementos na estrutura política brasileira que foram reprimidos pelo golpe de 64. Aí você tem o golpe dentro do golpe, que é o AI-5, né, em 68, enfim, você tem um fechamento ainda maior do regime a partir de 68, que só vai começar a ser flexibilizado no final da década de 70, quando você começa a ter, paralelamente ao fim do milagre econômico, a mobilização pela direta já, né? E esse processo da mobilização pela direta já, ele foi justamente, embora a emenda tenha sido derrotada, a emenda da direta já tenha sido derrotada, né? Mas o que acontece? Qual que é a leitura que eu acho que a gente pode fazer? Que esse processo da direta já foi uma mobilização que retomava justamente aquelas pressões populares por democracia e por maior participação que já estavam, de certa forma, presentes ali antes do golpe. Só que retoma de uma forma mais um discurso, né, enfim, colocado por alguns setores da sociedade, mais preocupado com essa questão da participação, né? Enfim, enquanto a gente tinha uma pressão maior por reformas lá no início da década de 60, antes do golpe, a gente vai continuar tendo essa pressão por reformas, claro, na década de 80, no processo constituinte, só que essa mobilização ela vem acompanhada por uma demanda cada vez maior por participação popular, né? E aí é o que ficou depois, né, a gente chamava da participação popular antes, né, enfim, da Constituição. E aí, quando você tem a Constituição, a gente vai dizer, então, não por acaso o próprio nome, né, como ela ficou conhecida, a Constituição Cidadã, né, ela vai consagrar, portanto, o princípio da participação cidadã, né, que, enfim, nos estudos acadêmicos a gente também chama de participação social, né, ou alguns ainda usam o termo participação popular. Quais foram esses instrumentos, Tiago? A gente pode citar principalmente 3, né? Claro que assim, como você colocou no início, na introdução do programa, claro que o voto continua sendo o instrumento por excelência de participação política em todo o regime considerado democrático, né? E assim, não tem muito que se contestar em relação a isso, porque a própria ideia da representação política funciona porque a gente tem o voto, né? Então, a ideia tanto é que a nossa democracia é um sistema de democracia representativa. Então, o voto faz parte de todo esse processo. O voto vamos dizer assim, a espinha dorsal desse processo. Mas a Constituição de 88, e isso é um caso interessante, que eu na minha avaliação, é uma coisa que ainda poucas pessoas sabem, né? A Constituição de 88 no Brasil, ela trouxe avanços muito importantes e muito significativos do ponto de vista da democracia participativa, né? Aí que eu queria chegar, em comparação com vários outros países do mundo, inclusive com outras democracias também, as democracias que a gente chama de capitalismo avançado. Não por acaso o Brasil foi internacionalmente reconhecido, né? Enfim, teve experiências que foram premiadas por organizações como as Nações Unidas, por exemplo, né? E outras, pelo potencial democrático delas. Um grande exemplo é o orçamento participativo, que tem como grande referência a experiência da Prefeitura de Porto Alegre, que começa, né, em 1989 com a gestão do Olívio Dutra, do Partido dos Trabalhadores. Mas o orçamento participativo não estava previsto na Constituição, né?
O que a Constituição de 88 trouxe foram principalmente o referendo, o plebiscito, o projeto de iniciativa popular de lei, né, iniciativa popular de lei, que, salvo engano, estão ali no capítulo 4, artigo 14, né, a iniciativa popular é o inciso 3. Mas a Constituição de 88 também trouxe uma coisa muito interessante, que são os conselhos, né, os conselhos gestores de políticas públicas. A gente já tinha alguns conselhos federais, alguns conselhos em âmbito nacional antes da Constituição de 88, né, alguns conselhos já eram mais antigos, Conselho de Educação, Conselho de Saúde, Conselho... O Conselho, por exemplo, do Meio Ambiente, né? Enfim, a gente já tinha alguns instrumentos participativos antes da Constituição, mas eram muito pequenos, né? Depois da Constituição de 88, você tem uma ampla difusão desses instrumentos e principalmente a partir da década de 2000, né? Enfim, principalmente a partir da década de 2001, mais especificamente a partir de 2003, você tem a criação de vários conselhos nacionais, né? Enfim, atuando nas mais diferentes temas. Só que esses conselhos também se difundiram e se capilarizaram muito pelos estados e pelos municípios, principalmente nas seguintes áreas: saúde, educação, assistência social, direitos da criança e do adolescente. E como que basicamente funcionam esses conselhos? Você tem, via de regra, uma composição paritária entre representantes do Estado, né, e entre representantes da sociedade civil. Então, você tem 30 cadeiras nesse conselho, metade do Estado, metade da sociedade civil, seja na prefeitura, seja no governo do Estado, seja em âmbito nacional. Só que qual que é justamente a grande questão, né? Por isso que eu queria, acho que é importante chamar atenção para isso. Por mais que algumas pessoas ainda usem esse termo, a gente não pode dizer que os conselhos, por exemplo, sejam instrumentos de democracia direta. A gente pode sim chamar eles de democracia participativa, né? Ou seja, o que é democracia participativa? É você introduzir mecanismos de participação dentro de um regime representativo, para você aperfeiçoar esse regime representativo, mas a base desse sistema continua sendo o regime representativo, né? E qual que é assim, a grande limitação, que hoje a gente pode avaliar isso com mais cautela, a grande limitação que esses conselhos tiveram é que, em muitos casos, eles não têm poder decisório final na política, né? Então, por exemplo, o conselho lá Conselho Nacional das Cidades, ele decidia muita coisa sobre a política urbana, mas nem tudo virava lei, nem tudo se transformava em lei, né? Então, esses conselhos eles foram muito importantes para trazer atores e atrizes que historicamente eram marginalizados para dentro do Estado, né? E a gente tem todo o processo de mobilização também, paralelamente à criação desses conselhos das conferências nacionais, né? Mas em termos de poder decisório, eles deixaram a desejar, não porque o problema seja um problema dos conselhos, mas porque a estrutura política do nosso país ainda é uma estrutura precisa avançar mais precisa nisso, avançar né? nesse sentido. Agora, Tiago, há exemplo de outros países no mundo em que essa participação popular é maior. A população é chamada mais vezes para opinar, tal. O Brasil pode caminhar rumo a isso? Não, bem colocado. Eu acho que assim, aí que está. Quando, né, você diz assim, tem outros países no mundo que têm experiências mais avançadas, talvez vamos pegar o caso do plebiscito. Enfim, o que algumas pessoas chamam da democracia plebiscitária, tal, né? Enfim, talvez seja o maior exemplo. O caso da Suíça, né, que a gente estava conversando antes. Enfim, são países que têm uma tradição política, né, enfim, uma cultura política mais democrática nesse sentido, de que são mais abertos à ideia da participação popular. E quando eu estou falando em participação popular, por exemplo, do ponto de vista do plebiscito, a gente está falando realmente de possibilidades que a população tem para tomar decisões sobre determinados temas, né? No nosso caso, como a gente estava falando antes, a gente tem o referendo e o plebiscito, né? A gente tem a diferença. O referendo, a população é convocada para opinar sobre um tema que já foi definido, né, pelos representantes eleitos, e ela vai referendar ou não, né? E nós temos o plebiscito, que é para a população decidir sobre um determinado tema. E veja, André, como eu tentei já esboçar isso antes, o grande problema da sociedade brasileira, eu não estou dizendo que a gente não possa melhorar e não possa caminhar num sentido de evoluir um pouco nesse sentido, mas assim, a nossa sociedade está arraigada numa estrutura política e numa cultura política ainda muito autoritária, tá? Se você for pensar, por exemplo, no caso desses países que têm uma tradição de maior participação popular, como você mencionou, né? Quando que é a democracia, por exemplo? Quando que você começa a ter a difusão da democracia nesses países de capitalismo avançado? Muito antes do Brasil, né?
Se a gente for fazer aquela, se a gente for olhar para a nossa história política, quantos presidentes no Brasil terminaram o mandato? Né? Quantos anos de democracia ininterrupta nós tivemos? Então, assim, ainda é uma tradição política, a gente ainda tem uma elite política e uma classe, vamos dizer assim, uma classe dominante, né? Uma classe não só política, mas econômica dominante, que, em geral, tende a ser muito refratária à ideia da participação popular, né? Então, assim, se a gente pega o projeto da Iniciativa Popular de Lei, por exemplo, né, a ideia da Iniciativa Popular de Lei, ela é boa. Ela foi criada na Constituição justamente com a intenção de estimular a participação do povo na política, só que quando você estabelece que um projeto de iniciativa popular tem que ter 1% da assinatura do eleitorado, enfim, você basicamente está dizendo o seguinte, olha, você pode participar, só que para você participar, para você propor alguma coisa, você tem que ter uma estrutura nacional de coleta de assinaturas para fazer uma campanha. Então, a grande questão no meu entendimento, o grande problema associado a essa cultura política autoritária, você tem um problema da desigualdade social no Brasil, né? E quanto mais desigualdade social, aqueles que estão no topo de baixo da pirâmide, mais dificuldade vão ter para participar da política. Tiago, a gente vai interromper rapidinho para falar sobre o primeiro projeto aprovado pelo plenário do Senado, que nasceu de uma proposta de iniciativa popular através do portal E-Cidadania, mantido pelo Senado na internet e que seguiu para a Câmara dos Deputados. O texto estabelece que pacientes com fibromialgia sejam dispensados da carência do INSS para solicitar aposentadoria por invalidez. Que inclui a fibromialgia no rol das doenças que asseguram a seus portadores a dispensa do cumprimento de período de carência para usufruir dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Pelas regras atuais, a pessoa com fibromialgia precisa contribuir pelo menos 1 ano para a Previdência antes de pedir a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. O texto que foi para a Câmara dispensa os pacientes de cumprir esse prazo para obter o benefício. Essas pessoas que apresentam esta dificuldade precisam, da parte do poder público, ter um olhar especial, porque, de fato, a cidadania, a dignidade tem que ser assegurada. O que a gente procurou fazer, né, dada essa circunstância de afetar completamente o desempenho pessoal, a atividade pessoal e a vida diária dessas pessoas. A fibromialgia é uma doença crônica, provoca muitas dores no corpo e está associada à fadiga, ansiedade, depressão e alterações intestinais. Eu fazia tudo muito rápido, fazia muito fácil, as coisas eu me levava. Agora eu sinto muito pesada na hora de fazer o serviço, até o próprio serviço, né? Que seria para cuidar de criança, né? Eu não tenho o mesmo pique. O projeto surgiu de uma iniciativa popular. Foi a primeira vez que o plenário aprovou um texto que nasceu da sugestão de um cidadão. E qualquer pessoa cadastrada no portal E-Cidadania pode sugerir um projeto de lei. Existe no portal E-Cidadania uma ferramenta que é denominada ideia legislativa. Então, como é que isso funciona? O cidadão tem uma determinada ideia, totalmente disforme, sob forma alguma. Eu quero que isso se faça uma lei sobre determinado assunto. Aí ele entra no portal, cadastra essa ideia. Essa ideia dele, qualquer que seja, fica num prazo de 120 dias submetido sobre consulta popular. Se ela obtiver, nesse intervalo de tempo, 20 mil apoiamentos, ela é remetida à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que vai analisá-la. Se a comissão achar que ela deva prosperar, ela deva ser transformada numa proposição legislativa, ela é transformada e começa a tramitação pelas demais comissões do Senado e, posteriormente, pelo plenário. E voltamos a conversar aqui com o professor da Universidade de Brasília, Tiago Trindade. Tiago, está aí um bom exemplo, né, de uma ideia que foi acatada pelo parlamento, né, que surge da sociedade com problemas específicos ali, né, uma situação de doença, e o parlamento acata e dá um bom resultado, né? Exato. Esse é um exemplo interessante, esse é o exemplo do portal do Senado, é um exemplo interessante justamente para contrapor a barreira que é a você criar um projeto de iniciativa popular, porque você precisa de 20 mil adesões para que esse projeto seja encaminhado às comissões. Então, assim, e facilitado
essas 20 mil porque ela é via digital. Né? Enfim, a iniciativa popular ela ainda prevê, né, enfim, que as assinaturas sejam manuais, enfim, né, de vários estados. De vários estados. Então, assim, essa iniciativa do Senado é uma iniciativa muito interessante no sentido de caminhar para a inclusão, né, enfim, para estimular a participação política. Agora, a única questão que a gente tem que avaliar, a única questão que a gente tem que ver direitinho para saber como que está funcionando dessas ideias legislativas, né, enfim, você criar uma ideia legislativa, quantas até hoje foram acatadas, né? E, claro, a gente chega num ponto também, que eu acho que talvez, para falar do ativismo digital, necessariamente a gente vai passar por isso, que nem sempre tudo que vem da internet é bom. Vai ser, sim, né? Enfim, claro. Então, assim, tem ideias legislativas que não necessariamente vão ser positivas e não necessariamente elas vão estar em consonância com os princípios da Constituição de 88, que é uma Constituição que preza pela dignidade humana. Ô, Tiago, que avaliação você faz desse ativismo nas redes sociais que a gente tem convivido nesses últimos anos, né? Exato. Quais são os pontos positivos, as ameaças, os riscos que corremos? Olha, André, eu penso o seguinte, acho que é importante só pontuar, né, que assim, quando você teve a expansão desse fenômeno do uso da internet como ferramenta política, houve, de um modo geral, um entusiasmo muito grande de vários estudiosos, né, enfim, de várias estudiosas, de vários pesquisadores, com essa questão de que a internet mudou a política completamente, e isso é uma coisa positiva, porque vai permitir a inclusão, permite uma articulação de pessoas que estão em diferentes pontos do mundo. Não é que isso não seja verdade, tá? Não é que isso não seja verdade, mas o problema é o seguinte, hoje você já tem avaliações, tendo em vista alguns fenômenos, como, por exemplo, a eleição do Trump nos Estados Unidos, o Brexit na Inglaterra e a própria eleição no Brasil em 2018, de que a internet, claro que ela tem esse lado positivo, só que tem uma questão que está muito associada a isso, também está muito associada ao ativismo digital, que é a desinformação, né? Enfim, que é a difusão, a facilidade com que você tem para difundir, para divulgar as chamadas fake news, né? O termo em inglês, as notícias falsas, e você criar toda uma desinformação e você criar toda uma manipulação, né, pela via digital, que é muito mais fácil porque a difusão é muito mais rápida, né? Tanto é que o Facebook, o WhatsApp, eles têm sofrido pressão de organismos internacionais e de alguns governos também para criar alguns mecanismos de restrição, né, para dificultar um pouco essas questões, porque pela internet você tem uma facilidade muito maior para difundir certas coisas. Então, assim, o balanço que eu faço primeiro, acho que é importante dizer isso, a internet não é boa ou ruim em si, né? A internet é uma ferramenta que nós temos à nossa disposição. O uso dela vai depender das concepções políticas que a sociedade tem e das possibilidades que os diferentes grupos sociais têm de fazer dela. Agora, a questão é justamente essa. Na minha avaliação, eu acho que, tendo em vista os fenômenos recentes no mundo, os exemplos recentes, a gente tem visto que a internet ela tem sido... ele tem trazido mais, vamos dizer assim, riscos para a democracia, né, do que benefícios. Pois é, a gente tem visto ataques a autoridades, não só a políticos, mas a autoridades, ministros do Supremo, ataques às instituições e à própria democracia. Exatamente. Isso não é um risco para o futuro da democracia? Eu compartilho da sua convicção. Eu acho que assim, a gente tem que entender que, primeiro, vamos pegar o caso brasileiro especificamente, que eu acho, enfim, é uma realidade diferente, Estados Unidos, Inglaterra, enfim, muito diferente. Mas existe uma descrença muito grande, tá, da nossa população em relação às instituições políticas. Né? Enfim, é só a gente ver pelas pesquisas de opinião que a política, né, enfim, como um todo, a ideia da política, a própria ideia da política é mal avaliada. Né? E eu tenho insistido nessa tecla, quando você tem, por exemplo, um modelo de combate à corrupção que desagou na Lava Jato, né, enfim, que permitiu a emergência de uma operação nesses moldes, aí você tem um processo de criminalização da política ainda mais difundido. Né? Então, você tem um reforço dessa ideia de que a política é uma coisa de bandido, por exemplo, né? E que a política é um universo necessariamente corrupto e por aí vai. Agora, claro, a gente tem que entender que existe uma descrença da população grande em relação às instituições, em relação ao Estado brasileiro, e quanto mais o Estado se afasta das suas obrigações sociais colocadas pela Constituição de 88, maior vai ser essa descrença. Então, existe essa discrepância, né? E é compreensível que a população tenha ressentimento do sistema político. O problema é quando a gente coloca a internet nessa equação, nesse cálculo, né? Como você falou, o ativismo digital ele tem sido usado para deslegitimar ainda mais a ideia de democracia, porque a noção que está sendo construída por alguns setores hoje no Brasil
isso acontece porque nós temos democracia demais. É mais ou menos aquela história assim, nós temos direitos humanos demais, nós temos muitos direitos, né? Nós temos direito demais, hoje é uma vitimização generalizada, bom era no tempo da ditadura militar, porque tinha segurança e tinha emprego, e hoje com a democracia você tem corrupção, você tem desemprego, você tem insegurança. Se a gente pega os dados concretos e factíveis, a gente vê que em termos sociais a gente nunca avançou tanto no Brasil como na época da democracia, né? Apesar de todos os problemas que permaneceram. Mas as condições de vida da população brasileira nunca melhoraram tanto como nos tempos da democracia. Então, essas ideias, elas, como eu estava querendo falar, né, como eu coloquei antes, elas são muito facilmente manipuladas e, vamos dizer assim, essa ideia da desconstrução da democracia, ela é colocada em prática por grupos que têm interesse justamente na sua desidratação. Então, assim, por isso que, como eu falei antes, a minha avaliação pessoal é de que a internet, o ativismo digital, eles têm causado mais problemas, eles têm trazido mais problemas do que vantagens para as instituições democráticas. E aí eu queria te perguntar, para a gente encerrar, claro. Como barrar esse negativismo? É uma boa pergunta. Eu acho que essa pergunta é a pergunta que todo mundo está se fazendo hoje. Por mais que se tente, por mais que os governos tentem, enfim, pressionar as empresas, né, as empresas principalmente das mídias digitais, para que elas criem mecanismos para restringir a difusão, por exemplo, das notícias falsas, você tem uma leitura de que essa é uma linha muito tênue e muito perigosa. Por quê? Porque você tem um grande receio, muitos governos e muitos representantes têm um grande receio de que um discurso mais duro nessa direção poderia caracterizar uma censura, né, enfim, e um ataque à liberdade de expressão. Então, você está construindo cada vez mais essa ideia de que o uso generalizado da internet é uma questão de liberdade da expressão e que ela não deve ser regulamentada. Só que a não regulamentação implica em muitos riscos. Então, na verdade, eu acho que essa questão que você fez é a pergunta que todo mundo está querendo fazer agora. Está querendo fazer, não, a pergunta que todo mundo está se fazendo e está buscando uma solução. Uma questão que eu insisto, que eu bato nessa tecla se você olhar os grupos que fazem essas campanhas de ataque às instituições, ataque às democracias, você vai ver que são grupos que são muito poderosos do ponto de vista financeiro. Então, na verdade, a gente volta naquela questão. Um dos problemas centrais, para mim, é o tamanho da desigualdade, da disparidade de renda que você tem. Enquanto alguns grupos forem extremamente desprivilegiados, eles vão estar suscetíveis, por exemplo, a toda essa manipulação que é feita, por exemplo, no âmbito da internet. Ok, Thiago, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, André. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço a presença de vocês aqui, o acompanhamento do nosso programa. Obrigado pela sua companhia, telespectador, e até o nosso próximo encontro.